Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos do Papo de Quinta. Como vocês sabem, o Portal Guariba Acontece criou, o Papo de Quinta Responde para trazer para vocês a oportunidade de participarem da nossa programação. Hoje, o Papo de Quinta será CPFL Responde. Nós temos observado nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, alguns questionamentos no tocante à prestação de serviços da CPFL no nosso município. E para isso, prontamente a CPFL designou a consultora de relacionamento, Elidiane Bernardi, para responder todas as perguntas, todos os questionamentos que vocês enviaram para nós. Elidiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. Obrigada aí pelo convite. Espero responder todos os questionamentos aí dos nossos consumidores. E é um prazer estar aqui com vocês aqui pela primeira vez. E sempre que tiver algumas perguntas, questionamentos, ficamos à disposição para vir responder todos aqui. Agradecemos você em nome de toda a população guaribense. E eu gostaria de esclarecer, pessoal, o seguinte: nós recebemos as perguntas, Algumas perguntas foram repetidas, algumas perguntas dentro do mesmo contexto. Então, o que nós fizemos? Nós elaboramos um roteiro que tenho certeza que será a contento de todos vocês que participaram e que esperam hoje um esclarecimento por parte da CPFL. Então, começando, a primeira pergunta que enviou para a gente foi o Jefinho. O Jefinho está sempre participando aí das nossas redes sociais. E ele perguntou o seguinte: qual é o prazo máximo de tolerância de atraso das contas antes que ocorra a interrupção do fornecimento de energia? No caso, os clientes que são ligados em baixa tensão, eles recebem um reaviso no próximo faturamento da conta vencida. Então, um exemplo, eu tenho uma conta que venceu no mês de setembro, no próximo faturamento do vencimento em outubro, virá um reaviso na conta de energia. Esse é o prazo de 15 dias estabelecido pela ANEEL. Então, dentro lá do reaviso, vai ter uma data exata que o cliente tem para pagar aquela fatura que está em atraso. Se você somar entre o vencimento da conta em atraso mais o próximo faturamento, ele vai girar ali em torno de 45 dias. Mas pela regra ANEEL, como eu estou informando isso na conta de energia, o prazo que eu tenho que estabelecer são de 15 dias. Certo, então isto quer dizer que uma vez o cliente ele foi informado que corre o risco da interrupção do fornecimento, ele já está, digamos, correndo literalmente esse risco, sendo até redundante, disso acontecer. A CPFL avisou, isso pode acontecer a qualquer momento, contado esses 15 dias. Sim, pode acontecer. Isso é no caso da suspensão por falta de pagamento, tá? Alguns clientes eles recebem no imóvel, só para a gente não confundir, tá? Algumas cartas onde a CPFL avisa que irá ter um desligamento programado. Quando é um desligamento programado, quando o cliente recebe essa carta, toda a rua vai ficar sem energia para uma manutenção em nossa rede. Não é para suspender a energia dele por falta de pagamento. A suspensão por falta de pagamento, só ele recebe o reaviso na conta e ele vai ter aquele prazo para pagar. Então, a partir do primeiro dia útil do vencimento daquele prazo, o imóvel já fica sujeito à suspensão por falta de pagamento. Então, ele tem que regularizar o débito até aquela data. Se porventura ele pagou 2 ou 3 dias depois daquela data, ele tem que deixar o comprovante no local, porque se porventura o eletricista chegar para fazer a suspensão, ele apresenta a conta paga e a nota de corte ela é cancelada por conta paga. Oi, Elidiane, e uma coisa que acontece muito entre a população, a vizinhança, pessoal, são aquelas comparações. A CPFL interrompeu o fornecimento de energia da minha residência com 45 dias de atraso, mas fulano tem 3 talões vencidos, tem 4 talões vencidos e não foi cortado ainda, como a gente costuma dizer popularmente. O que acontece? O porquê que isso acontece?
No caso, eu vou falar do âmbito que a empresa é obrigada a cumprir e da prerrogativa da empresa. Então, toda conta ela tem que ser obrigatoriamente reavisada para ter o fornecimento suspenso por falta de pagamento. Então, se eu cumprir o reaviso e ele está lá na conta, e a partir do momento que venceu, a partir daquela data que vence, a empresa ela tem ali um sistema que vai gerar as notas de corte e vai fazer a suspensão do fornecimento. Ocorre que existe um critério da empresa, uma prerrogativa dela saber quais os clientes que eu vou cortar e como nós temos um sistema inteligente que faz todo ali o escopo das notas de clientes que estão com inadimplência que serão suspensos, pode ser que o seu vizinho que tem uma inadimplência ali de um valor que somado à conta dele pode ser uma conta dele só, e aí ele ainda não foi suspenso, e pode ser que o cara que tem ali 4 contas, que somaria a conta de um tenha ali a suspensão no mês seguinte. Então, isso ocorre muito por questões de prerrogativa da empresa. Então, assim, nós temos todo uma elaboração sistêmica para que a gente possa dimensionar os cortes para que eles sejam assertivos com relação à arrecadação do pagamento, entendeu? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá para a próxima questão, que foi enviada pela Cleusa. Qual o valor mínimo na conta de pagamento mensal? Por que abaixo de determinado valor a conta fica acumulada para o mês seguinte? A gente observa, né, Elidiane, que muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, eu acho que são R$70 hoje em dia, antes era 40. O talão, a pessoa recebe o talão, mas ele não vem a data de vencimento, acumula-se para o mês seguinte. Por que que isso acontece? E na visão da CPFL, isto não é prejudicial? Eu te pergunto por quê. Às vezes, o munícipe, principalmente aquele de baixa renda, fala, vai acumular o mês que vem, eu não vou ter o dinheiro para pagar. Se fosse esse mês, eu teria. Porque a gente sabe que essa questão da organização financeira é complicada, principalmente para quem possui uma baixa renda, né? O que você tem a falar a respeito desse acúmulo de valores? Esse acúmulo de valores a gente chama de conta mínima, né? Então, assim, para ele ter um faturamento, para ele pagar, a conta dele tem que ter no mínimo R$70 hoje. Mas ele não é obrigado a aceitar a conta mínima. Então, assim, se porventura ele recebeu uma conta mínima esse mês e veio como não receber, mas ele quer pagar, ele pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, solicitar que venha o código de barras dessa conta e cancelar o pagamento de conta mínima. Então, mesmo que mês que vem, por exemplo, a conta dele venha R$50, a partir do momento que ele informou para a CPFL que ele não quer a conta mínima, ele vai passar a receber a conta mensal. Então, assim, uma prerrogativa da empresa fazer esse acúmulo de contas mínimas para que facilite para os clientes pagarem. Eu entendi sua questão, existe também essa questão do planejamento financeiro, é importante, mas assim, o que é importante ressaltar? Que o cliente não é obrigado a aceitar a conta mínima. Então, se ele recebeu e aquele mês ele quer pagar, ele pode ligar na nossa central e pedir o cancelamento dessa conta, que ele vai receber uma nova, com um novo vencimento e com um valor para ele pagar. Gente, muito legal essa informação, porque eu confesso para vocês que eu mesma não possuía essa informação. Eu achava que não tinha como cancelar a conta mínima e que obrigatoriamente nós teríamos que aguardar o mês seguinte. Então, fica a dica, né? De acordo com as orientações que a Elidiane passou para nós, você pode entrar em contato com a CPFL, cancelar a conta mínima e, desta forma, independente do valor, você poderá pagar mensalmente, evitando, assim, acúmulos e atrasos, né? Fazer uma consideração aqui, né? Já que a gente entrou nessa questão aí do baixa renda, falar que a SPFL ela possui na conta de energia uma tarifa social. A tarifa social ela tem um desconto ali na conta de energia e ela é oferecida para clientes que têm um benefício cadastrado no CadÚnico. Então, como que a SPFL faz esse cadastramento? Então, mensalmente ela
tem acesso à base do CadÚnico, que é o acesso da base do governo federal, onde ela busca clientes que têm esse cadastro de baixa renda, seja por Bolsa Família ou algum tipo de auxílio lá dentro do CadÚnico cadastrado, e faz o cadastramento automaticamente do baixa renda. Só que para que isso aconteça, os dados que estão em nossa base, eles têm que ser iguais ao que está no CadÚnico. Então, se você é um cliente que tem ali algum benefício do governo federal, de Bolsa Família, ou algo que ele se enquadra ali dentro dos critérios do baixa renda, e ele não tem esse desconto na conta de energia, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o CRAS do município e verificar como é que está o cadastramento dele lá. O nome não pode ter abreviação, se tiver no CRAS, ele tem que ter na conta de energia também, para que os dados fiquem iguais, né? Então, se ele tinha, por exemplo, ele morava numa casa e ele já tinha esse benefício cadastrado nessa casa, ele mudou e mudou para outra e não tirou o nome da conta da outra casa, ele precisa cancelar a conta de energia da outra casa para que ele possa ter o benefício na nova. Então, é importante mencionar que a SPFL, ela busca esse cadastramento. Para ela é muito importante ter esse cadastramento de baixa renda dentro do sistema, porque além de beneficiar o munícipe ali com um desconto na conta, ela vai também reduzir a possibilidade de uma inadimplência futura. Então, se o cliente tem um desconto na conta, facilita para ele pagar a conta de energia. E vocês viram que interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas por que eu não consigo? Por que eu não tenho direito? Não é que não tem direito. Às vezes um detalhe, como a atualização do cadastro, inviabiliza esta possibilidade. Então, mantenha o cadastro único no CRAS atualizado. Ouçam, se necessário for, voltem aí o vídeo, ouçam as explicações da Elidiane, porque o nome, da mesma forma que está escrito, se está abreviado, se não está no cadastro único, tem que estar também na conta lá da energia elétrica, né, no cadastro da CPFL, porque, pessoal, tudo é feito de forma automatizada. O sistema, ele entende que não é a mesma pessoa, se faltar uma letra, por exemplo, né? Então, tomem esses cuidados para vocês fazerem uso dessa prerrogativa que a CPFL proporciona, que o governo proporciona e que é um direito seu. Bom, a próxima pergunta que o Antônio fez, Elidiane, é a seguinte. Ele nos questiona qual é a taxa mínima para um imóvel vazio, um imóvel em que não há consumo, porém a energia elétrica está lá devidamente ligada. Então, vamos lá. Os imóveis que são ligados em baixa tensão, né, seja ele comercial, residencial ou industrial, a taxa mínima que é cobrada é pelo medidor instalado. Então, por exemplo, se o medidor da casa ou do comércio, que seja, e é baixa tensão, for um monofásico, nós cobramos uma conta mínima equivalente a 30 kW. Da taxa atual, com bandeira e tudo mais. Então, eu não vou saber falar para você o valor em reais, mas é um consumo equivalente a 30 kW. Se for um medidor bifásico, a taxa mínima é o equivalente a 50 kW e um trifásico equivalente a 100. Então, depende da medição que ele tem no imóvel para que seja cobrada a taxa mínima dele. E se a conta dele também for menor que R$70, vai ter o acúmulo na próxima conta. Lembrando que se ele não quiser a conta mínima, ele pode sim solicitar o cancelamento das PFL para pagar mensalmente. Aí a escolha, a forma como ele vai pagar essa conta, seja acumular no próximo mês ou dentro do mês, é uma escolha do cliente. Oi, Elidiane, e quando você se refere à instalação de baixa tensão, estou eu cá curiosa. O que é baixa tensão? Quais imóveis a instalação é baixa tensão? Qual é a outra modalidade? Como que funciona isso para nós leigos? Então, vamos lá, explicando assim de uma forma bem didática. O baixa tensão são aqueles clientes que são ligados que tem ali na casa dele o 110, o 220, um trifásico, para esses clientes que são ligados na rede de baixa tensão. Se tiver algum ouvinte que, por exemplo, ele tem uma indústria ligada na média tensão, os critérios são diferentes. Então, por exemplo, na média tensão não tem conta mínima.
é o que faturou, porque ele tem uma demanda contratada, tem todo um escopo diferente. Diferente do baixa tensão, que não precisa pagar demanda, não tem demanda contratada e nem mais. E temos os clientes que são ligados em alta tensão, que são os clientes que têm uma subestação própria dentro da indústria dele, então o faturamento dele é totalmente diferente. Então é importante ressaltar isso, porque às vezes se tem algum ouvinte que tem, sei lá, uma indústria ou que está ligado no média tensão, dependendo de alguns critérios, ele não se enquadra em algumas perguntas que estão aqui. Sim, as perguntas que estão aqui são voltadas para baixa tensão, por isso que eu observei que você mencionou esse termo várias vezes e gerou essa curiosidade em entender, né? Vamos lá para a pergunta da Jéssica. A Jéssica perguntou o seguinte: por que o valor da conta está subindo a cada 2 meses? A Elidiane vai responder para a gente se isso também é uma prerrogativa, digamos assim, governamental, ou se, de repente, foi algo isolado que aconteceu na residência da Jéssica. Há vários fatores, né? Sim, há vários fatores. Então, vamos lá pelo princípio da tarifa. Então, a tarifa da CPFL Paulista, ela tem ali o reajuste anual. Então, todo mês de abril, a ANEEL define se haverá ou não o reajuste da tarifa da CPFL Paulista. Tendo isso, nós vamos praticar aquela tarifa dentro da conta de energia, seja ela residencial, comercial, industrial ou rural. Então, tem todas essas classificações. O segundo ponto que a gente tem que observar é a questão da bandeira tarifária. Então, assim, tá todo mundo vendo que nós estamos aí com falta de chuva. E isso impacta diretamente no fornecimento de energia elétrica, porque hoje nós temos, majoritariamente falando, o fornecimento é feito por hidrelétricas. Hidrelétricas utilizam de água para o fornecimento. Então, se nós estamos com uma redução ali nas hidrelétricas do volume de água, para que ela possa trabalhar com segurança, o governo determina que outros tipos de fontes, que são mais caras, sejam utilizadas para manter o sistema elétrico, certo? Quando ele determina que outras fontes que são mais caras sejam utilizadas, ele informa que na conta de energia ele vai tarifar isso por bandeira. Então, quando os níveis de água eles estão estáveis e que não precisam acionar outras fontes, a bandeira cobrada na conta de energia é a bandeira verde, então é 0. Pode ser que num determinado ponto entre na bandeira amarela, mas como nós estamos hoje num caso crítico, nós estamos na bandeira vermelha. E a bandeira vermelha ela tem 3 faixas, né? Ela tem a faixa 1, que ela é uma tarifa um pouco mais cara, a faixa 2 que vai elevando e a faixa 3. Atualmente o governo já determinou para ir para a bandeira faixa 2. Então é cobrado um valor de reais, se eu não me engano, é R$6 por cada 100 kW consumido, então você vai ter esse a mais lá na sua conta. E o terceiro fator que a gente tem que observar na conta de energia é a questão do consumo mesmo do imóvel. Então, por exemplo, na conta de energia tem um quadrante lá do seu consumo mensal. Ele fica no canto esquerdo da conta, tem lá o seu consumo mensal em quilowatts. Então, se você consumiu, por exemplo, no mês 100 kW, no outro mês 150, você teve um aumento de 50 kW. E, então, isso precisa ser observado. E outro, todo o faturamento da conta, ele é 70%, em torno de 70% a 80%, a responsabilidade do consumo é do imóvel. Então, por exemplo, eu tenho que observar meus hábitos de consumo, se eu demoro muito no banho, se eu deixo muitas luzes acesas, se eu tenho equipamentos que não têm ali um selo Procel de qualidade, eu uso em demasiado ar-condicionado, eu deixo ele ligado 24 horas. Isso tem um aumento na conta de energia do consumidor. Então, vamos lá, qual que é os principais vilões do seu consumo? Chuveiro, ele representa em torno de 35% da sua conta de energia. A geladeira também, apesar dela ser um equipamento econômico, que a maioria deles tem o selo do Inmetro, um selo de qualidade de consumo A. Se você ficar abrindo e fechando sua geladeira toda hora, o motor vai ter que trabalhar mais para que aquilo possa manter os seus produtos dentro da geladeira bem refrigerados. Então, assim, o uso consciente da geladeira é só abrir-se em caso de necessidade, certo?
Trocar também a questão da iluminação do imóvel. Então, eu tenho lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, dá preferência para LED, porque LED, além dela ser mais econômica, ela tem uma durabilidade maior. E um outro fator que eu acho muito importante é a questão da revisão das instalações internas. Então, por exemplo, eu moro numa casa que é muito antiga, a fiação é muito antiga, pode ter ali uma perda de energia, ali um vazamento de energia interno, que pode prejudicar o seu fornecimento ali, o seu faturamento da sua conta de energia. Então, são esses fatores que complementam ali a conta. Então, o primeiro só revisando, o primeiro é a tarifa, que anualmente a ANEEL ela determina ou não se vai haver esse aumento. Ele ocorre todo mês de abril nas PFL Paulista. O segundo ponto é a questão da bandeira. Então, quem determina também é a ANEEL, por conta aí de escassez de chuva, que é um período seco que a gente vem passando aí. E o terceiro é o hábito de consumo. E agora, né, coincidentemente ou não, a pergunta da Jéssica, que era também a pergunta de outros espectadores nossos, ela veio ao encontro com essa questão da seca, como você bem colocou, né? Que esse ano está extremamente prolongada, e aquela questão, quanto mais seca, mais calor, mais a gente usa ventilador, mais ar-condicionado. Então, fica até claro, de certa forma, o motivo pelo aumento do valor das contas, né? Nesse caso aí, a gente tem que sempre observar que são junções de fatores, né, que pode aumentar ali sua conta. Mas assim, o que representa a sua conta, 80% que representa é o seu hábito de consumo, né? A tarifa é por menor, está certo que quanto mais você consumir, mais tarifa você vai pagar. A bandeira vermelha também é a mesma coisa, porque a bandeira ela representa a cada 100 kW. Então, um consumidor que tem ali um consumo em torno de 150 kW, ele vai pagar 100 kW de tarifa vermelha, da bandeira vermelha, e mais metade daquela tarifa, porque ele consumiu metade de 100, entendeu? Então, acima de 100, a cada 100, cobra-se ali a bandeira dele. Qual é a próxima pergunta? Também é da Jéssica. A Jéssica enviou 2 perguntas para a gente, e a próxima é: qual é a efetiva causa dos picos de energia? O que acontece, Lidiane, principalmente aqui no nosso município? Os picos de energia, eles se dão mediante a formação de algum tempo de chuva, porém, muitas vezes, esse tempo ele é avistado ao longe, ele não está sobre a cidade. A gente até brinca, né? Tá chovendo lá na China, deu pico de energia aqui em Guariba. E há algum tempo atrás, foi-se muito comentado que essa questão seria solucionada a partir do momento que a subestação estivesse concluída e em pleno funcionamento. Porém, esses casos ainda acontecem. A que você atribui esses picos? Assim, existe N fatores que pode contribuir com esses picos. Então, por exemplo, assim, o que vale ressaltar? Toda a nossa rede é uma rede aérea, então ela está sujeita a intempéries que não são gerenciáveis. Então, por exemplo, árvores que estão tocando na rede, algum problema com relação a queimadas também, que nós sofremos muito nesses últimos meses aí, porque às vezes o fogo não precisa estar diretamente na rede, o calor pode causar ali um campo ionizado e prejudicar o fornecimento de energia elétrica. Temos também a questão de abarroamento de poste, às vezes ocorre algum tipo de acidente. Então, assim, qual que é o compromisso das PFL Paulista com relação ao abastecimento de energia elétrica no município de Guariba? Nos últimos anos, as PFL Paulista, no total, nós tivemos um investimento de mais de 380 milhões de reais em questões de investimentos de rede elétrica. Só em Guariba foram investidos 2,2 milhões de reais na questão do fornecimento de energia. Para você ter ideia, Guariba é um dos melhores indicadores que nós temos aqui na região de Ribeirão Preto, de questão de fornecimento de energia elétrica. Pode ser que, às vezes, um pico ele é um caso isolado, que pode ocorrer por um determinado problema
que a gente não foi gerenciável naquele momento, mas que foi solucionado ao decorrer do problema. Então, assim, ó, nós temos percebido, através dos nossos indicadores, que a qualidade de fornecimento de Guariba melhorou em muitos por cento. Então, nós temos aí uns pontos isolados. Pode ser que numa tempestade isso ocorra, mas qual que é o nosso compromisso? Em restabelecer o quanto antes, para que aquilo não fique permanente e que, se identificado que aquele problema é um problema crônico, a gente vai resolver para que aquilo não ocorra mais. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de um xará seu, Bruno. É de um Bruno também. Quais as providências que um munícipe lesado com a queima de eletrodomésticos em virtudes de picos de energia deve tomar? A CPFL garante o ressarcimento desses prejuízos? Então, primeiramente, para o cliente ter a garantia do ressarcimento do equipamento, ele precisa abrir uma solicitação em nossos canais de atendimento. Ele pode acessar o nosso site, que é o www.cpfl.com.br, ou através da nossa central de atendimento, que é o 0800 010 1010, é ligação gratuita e funciona 24 horas, e ele pode abrir um protocolo solicitando o ressarcimento da queima de equipamento. Então, eu vou só ler aqui, que esse é um procedimento que a empresa tem. Então, por exemplo, se ele abriu todas as solicitações abertas com até 90 dias provável do dano, há um prazo de 15 dias após a vistoria para o cliente receber o retorno. Então, por exemplo, eu tive a queima de equipamento hoje, amanhã eu abro a solicitação de ressarcimento e após uma vistoria, porque vai ser agendado com o cliente uma vistoria daquele equipamento, e se dado como o procedente a reclamação dele, até 15 dias nós efetuamos o ressarcimento para o cliente. E no caso de pedidos feitos após 90 dias da ocorrência, o prazo para a vistoria, após a vistoria, é de 30 dias com relação à análise de ressarcimento. Então, sim, o cliente tem o direito de abrir a solicitação de ressarcimento. Vale lembrar que o quanto antes ele abrir, mais rápido ele vai ser ressarcido, mas o que a ANEEL rege, que todos os clientes que tiveram perda de equipamentos, eles podem solicitar esse ressarcimento em até 5 anos da data da ocorrência. Então, o que vai precisar para abrir, só para o cliente ficar ciente? Ele tem que ser o titular da conta de energia, ele vai precisar da relação dos equipamentos, então a TV ele vai precisar do modelo, geladeira, todo equipamento que ele vai abrir ali a solicitação, ele vai precisar da marca e o modelo daquele equipamento e futuramente, se for dado como procedente, ele vai precisar de um orçamento lá, e aí isso é explicado para ele no decorrer do andamento de cada solicitação. Mas sim, o cliente pode abrir o pedido e ele tem ali a garantia do ressarcimento, desde que seja comprovado que aquele equipamento a causa da queima foi por um dano elétrico. Então, pessoal, fica a dica, tá? Como foi bem explicado, aconteceu, tomara que não aconteça, ninguém deseja que isso aconteça. Porém, se porventura vier a acontecer, entre em contato com a CPFL pelos canais e já faça essa solicitação. Olha só, prazo de 90 dias para que seja resolvido o quanto antes, né? O prazo para abrir a solicitação de ressarcimento, para que então o técnico venha à sua residência fazer a vistoria, verificar se realmente aquele aparelho ele queimou por causa do pico. Se acontece na nossa casa, nós vamos, assim que voltar a energia, já fazer essa solicitação. Tá? No momento não dá, por quê? Porque a gente vai estar sem internet, de repente o telefone está descarregado para ligar lá no 0800, mas não vão esperar, embora seja direito, 5 anos para solicitar esse ressarcimento, né? Já vai em busca, sempre levando em consideração, pessoal, a verdade nada mais do que a verdade. Porque não adianta a gente abrir um chamado também solicitando esse ressarcimento, porque o técnico vai vir e o técnico ele é especializado. Ele vai saber identificar se aquele aparelho foi queimado por causa do pico ou se a pessoa está tirando proveito da situação também, né? Porque, infelizmente, existem casos.
Tem a necessidade da vistoria para garantir essa questão do ressarcimento, né? Para a gente também não lesar outros consumidores que estão agindo de boa fé, porque teve de fato o equipamento queimado, e a vistoria também garante que o equipamento ele foi vistoriado pela empresa e que vai ter ali o ressarcimento dentro daquele período. O que vale lembrar é o seguinte, o que é importante também, um ponto que eu esqueci de mencionar, que no momento da abertura do pedido, o cliente tem que informar a data e o horário aproximado da ocorrência, de quando ocorreu ali a falta de energia, o pico, ou o pisca de energia, né? Então, tem todo esse critério que ele precisa informar a empresa, porque a empresa vai buscar dentro ali do sistema dela se houve, de fato, alguma ocorrência naquele sentido e liberar o pedido para seguir o procedimento, porque ele é todo escalonado, né? Então, a primeira é a abertura, depois a análise, então tem todo um procedimento ali, todo isso, né? Todo um cronograma para fazer isso daí. Todo mundo está entendendo. Como eu te falei, eu estou tirando dúvidas também, o Bruno também, que está aqui conosco, provavelmente está tirando dúvidas, por isso que esses responde são sempre muito bem-vindos. Às vezes, Elidiane, o que acontece? A população, ela solicita que alguma empresa prestadora de serviço, alguma instituição, alguma entidade venha nos prestar esse esclarecimento, que na realidade não é para o portal Guariba Acontece, é para a população guaribense. E eu até te agradeço mais uma vez, né? Agradeço você e a CPFL, porque vocês aceitaram prontamente este convite. Muitas empresas, muitas instituições não aceitam. E é por isso que, às vezes, vocês perguntam para a gente, por que vocês não fazem um responde com tal, um responde com fulano? Muitas vezes porque o convite não é aceito. Tá bom? Vamos continuar, então. Vamos ver qual a efetividade do serviço de manutenção da iluminação pública. Aqui a Tatiane, ela pergunta em relação à substituição das lâmpadas, dos postes, né? Que às vezes as lâmpadas queimam, muitas vezes elas são alvo de vandalismo. Então, como que funciona a efetivação da troca? Entra em contato como e a partir de quanto tempo essa troca acontece? Então, vamos lá. Atualmente, aqui em Guariba, a responsabilidade da manutenção dos pontos de iluminação pública é da CPFL. Qual é a manutenção nossa? É trocar lâmpadas queimadas, aquelas lâmpadas que estão com algum tipo de problema, tipo acende, apaga, ou que fica acesa durante o dia. Como que é feito esse tipo de processo? Ele basicamente, o consumidor tem que nos acionar e nós temos o prazo aí regulamentado pela ANEEL de até 30 dias para fazer essa troca. Só que a gente tem um compromisso aqui com o município em fazer antes desses 30 dias, tá? Então, geralmente, aí em até 10, o problema é solucionado. O que a gente tem notado aqui no município de Guariba é que as pessoas procuram, às vezes, o poder público e não procura a gente solicitando esse tipo de reparo. Então, a forma como você vai fazer ela é muito simples. Você pode fazer pelo nosso site, ou nosso aplicativo, ou até mesmo pelo 0800. Então, no nosso site, se você for acessar, é o www.cpfl.com.br. Se você acessar a nossa página, logo abaixo vai ter assim... reclamação de iluminação pública, lâmpada apagada, está com algum problema na iluminação, você clica lá, coloca o endereço onde a lâmpada está. É importante você colocar o nome da rua e o número em frente, né? E uma referência para que a equipe venha fazer o reparo e qual é o problema que a lâmpada está. Então, se a lâmpada ela está efetivamente apagada, ou ela fica acendendo e apagando, ou ela está acesa durante o dia. Você também pode fazer pelo aplicativo, que é a mesma coisa, que vai ter essas informações, e no 0800 o atendimento vai fazer essas perguntas para você. O endereço, se a lâmpada está acesa ou apagada, se ela fica acendendo e apagando, que cada manutenção é diferente. Então, por exemplo, se eu falar assim, a lâmpada está apagada, mas o problema dela é acende e apaga, quando a equipe chega aqui, coincidentemente ele chega, a lâmpada está acesa, ele encerra a nota como a lâmpada não tem defeito. Então, é importante sempre
sempre mencionar qual é o defeito que a lâmpada tem, certo? Então, o nosso compromisso aqui com Guariba é que todas as notas que foram abertas nas nossas centrais, nos nossos canais de atendimento, elas são atendidas pela parte regulamentar da ANEEL. O nosso prazo é de 30 dias, mas o compromisso com Guariba é atender antes dos 10 dias. Eu gosto sempre, né, de reforçar as suas explicações, porque à medida que você vai falando, eu vou lembrando de casos, de pessoas que entraram em contato com a gente. Então, pessoal, ficou mais do que claro. A responsabilidade da troca das lâmpadas, dos postes de iluminação pública, é da CPFL, não é da prefeitura. Não é do poder público. Não adianta ir ali no balcão da prefeitura reclamar. É só entrar em contato com a CPFL, através dos canais, do 0800, do site, do aplicativo, fazer essa solicitação. E tem mais duas coisas que eu gostaria de deixar como alerta para vocês. Já ouvi pessoas falando, olha lá, a lâmpada está acesa o dia todo. Ah, nem tô, não sou eu que pago. A gente tem que exercer a nossa cidadania. O que custa entrar em contato com a CPFL e comunicar? Se ela está queimada, ela não vai estar nos prejudicando? Se ela está acesa, também tem algo errado e também deve ser comunicado. E outra coisa que eu já vivenciei no quarteirão da minha casa é aquilo. Ah, eu não vou comunicar a CPFL, não, deixa o vizinho. Ah, eu não vou ligar, não, fulano que ligue. Ah, sempre eu que chamo? Se a gente ficar esperando pelos outros, não adianta ficar reclamando, né? Alguém tem que tomar atitude, alguém tem que pegar e fazer. Se na rua da sua casa é sempre você que faz, parabéns, ótimo, você está fazendo a sua parte. Só queria ressaltar assim, que, periodicamente, a CPFL faz um levantamento no município, até mesmo porque a gente tem um compromisso com o prefeito aqui, o Celso, com relação à iluminação. A prefeitura também, às vezes, nos aciona com uma listagem. Olha, esses pontos aqui são bem críticos, então a gente sempre dá uma preferência. Mas, se você está ali com um ponto de iluminação, igual você falou, na frente da sua casa, está apagado, e você viu que em 10 dias ninguém resolveu, ou menos que 10 dias, liga para a gente vem e faz o atendimento, e assim, todas as notas que são registradas dentro do município de Guariba, ou em qualquer cidade, eu não sei qual que é o alcance aqui de vocês, se pega a região, mas toda a parte de iluminação pública que compete à SPFL fazer a manutenção, toda vez que nós somos acionados nos nossos canais de atendimento, as notas são atendidas, tá? Então, esse compromisso que nós temos aqui do atendimento de 30 dias é a parte regulamentar da ANEEL, e com os compromissos a gente assumiu aqui com as prefeituras de atender antes de 10 dias para evitar que tenha ali algum problema com relação à insegurança, porque também, se você for analisar, uma lâmpada apagada, ela traz uma certa insegurança ali, né? Pode haver qualquer problema ali com roubo, furto e tudo mais. Então, a gente tem essa preocupação, tem esse compromisso aqui com o município de Guariba e toda a região aqui da nossa área de concessão, que é de nossa responsabilidade a manutenção da iluminação pública. Agora nós vamos para a nossa última pergunta no CPFL Responde, que foi enviada pela Ana Lúcia, e ela nos questiona a respeito da poda das árvores. As árvores que estão prejudicando a qualidade da iluminação, seja porque estão pegando na fiação ou porque estão tão grandes, a copa está tão grande que está prejudicando mesmo o local que deveria ser iluminado. Essas podas, elas são de responsabilidade da prefeitura, da CPFL ou do dono da casa? Então, vamos lá. Anualmente, a SPFL ela tem uma programação de podas que nós chamamos de podas de livramento, que ela é exclusiva para livrar o fio, que é aquela poda em V, eu não sei se você já viu em alguns locais. Ela não é uma poda muito bonita, mas é uma poda de segurança. Por quê? Para evitar qualquer contato da árvore com a rede, para não prejudicar o fornecimento, e também por questão de segurança, porque aqueles fios podem energizar a árvore e causar algum tipo de acidente. Então, anualmente, a gente chama de plano cíclico dentro da SPFL, é feita essa vistoria na cidade e é feita essas podas de livramento. Ela é exclusiva para livrar o nosso fio.
Vale lembrar que a parte de arborização, ela é responsabilidade do município. Então, com relação à responsabilidade do município, precisa verificar na área de meio ambiente da prefeitura o que rege a lei do município com relação às podas. Se vai ficar para o consumidor, para o munícipe, se vai ficar para a prefeitura. Em todo caso, quando a prefeitura nos pede um apoio, que ela precisa podar uma árvore que está próxima à rede, as PFL sempre apoia a prefeitura aqui de Guariba com relação a essas podas. Então, se a prefeitura precisar de algum apoio, nós vamos acionar nossas equipes, vir aqui fazer um desligamento programado da rede para que a prefeitura possa efetuar a poda com segurança. Agora, nos casos de atrapalhar a iluminação pública. Então, vamos supor que a árvore ela está do outro lado da rede, a copa cresceu e está atrapalhando. Essa poda é exclusiva de prefeitura, não é CPFL. Tá? Se a árvore ela está muito sobre a rede, ela teve ali o contato, o que a gente vai fazer é o livramento, mas não vai livrar a iluminação, porque aí fica sob responsabilidade também da prefeitura. O que a prefeitura faz é uma análise de segurança dos seus funcionários. Então, por exemplo, ela vai fazer uma poda que está muito próximo à rede e ela entende que ela não tem segurança para fazer aquilo, ela vai nos acionar, porque a prefeitura tem um canal direto com as PFL, ela vai nos acionar e a gente vai fazer uma programação para vir aqui e dar esse apoio de segurança para a prefeitura efetuar essas podas. Fiquem de olho nessa questão da poda das árvores. De repente, se a árvore da sua casa, não deixe ela ficar em uma situação onde ela possa alcançar os fios, né, e depois até provocar uma situação onde a CPFL tenha que ser acionada por uma questão de segurança. Então, vamos evitar esse tipo de coisas para segurança em todos os sentidos, não só no ato de podar, mas também na questão da iluminação. Espectadores, este foi o CPFL Responde. Esperamos ter respondido a contento todas as indagações que vocês nos enviaram através dos nossos canais, dos canais do portal Guariba Acontece. Agradecer a vocês que enviaram as questões e se porventura você estiver se perguntando, e tal coisa, e aquilo, e sobre aquilo, por que vocês não perguntaram? Sobre tal assunto, por que a Lidiane não respondeu? Porque você não perguntou. A oportunidade foi dada, contamos sempre com a colaboração de vocês e nunca se esqueçam que esse trabalho é um trabalho de prestação de serviços para a população guaribense, para que vocês se mantenham informados e saibam como agir mediante alguma situação. Elidiane, muito obrigado em nome do portal. Você se deslocou até Guariba, única e exclusivamente para isso. Os nossos agradecimentos à CPFL Paulista e conte conosco sempre. Às vezes, a CPFL precisa divulgar algum comunicado, algum informativo. O portal Guariba Acontece estará sempre à disposição. Fabiana, eu que agradeço aí a oportunidade. Caso os seus ouvintes aí, seus telespectadores tenham mais perguntas, né? Junte aí as perguntas e a gente marca uma outra oportunidade para responder as demais perguntas, que eu acho que é importante a gente sempre manter esse canal aberto, porque a CPFL, ela preza muito o atendimento com o cliente. Então, é o nosso compromisso fornecer energia elétrica, fornecer serviço de qualidade e responder todos os questionamentos que os nossos consumidores têm, né? Para a gente poder sempre garantir um bom relacionamento ali com o nosso cliente. Pessoal, então é isso. O CPFL Responde termina por aqui. Faça a sua parte, participando, entrando em contato com os canais da CPFL, cuidando, preservando e seja feliz. Afinal, você merece ser feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.